Elisa, bom dia para você, para dia. todo mundo que está com a gente aqui hoje. A festa de aniversário de José Dirceu é um ótimo elemento, um ótimo indício para a gente medir a temperatura que existe hoje dentro do PT em relação a ele. Por quê? Historicamente, o José Dirceu fazia grandes festas de aniversário aqui na capital paulista ainda. Eu fui mais de uma no Avenida, se eu não me engano, era o nome do bar. Ele lotava aquilo. Porque chamava a imprensa, é isso? Ele convidava os jornalistas com os quais ele mantinha alguma relação mais próxima, que eram ali mais alinhados à cobertura do PT, porque naquela época os jornalões, né, que a gente fala, tinham coberturas setorizadas. Sim. Né? Então, cada repórter cuidava especificamente de um partido, de um tipo de cobertura jornalística. E aí ele costumava convidar os jornalistas que ele conhecia, ou mesmo o próprio PT, às vezes, enviava algum convite. E ele fazia essas festas de aniversário todos os anos. Quando José Dirceu, de fato, submergiu por conta das condenações, principalmente logo após o Mensalão, essa coisa do aniversário morreu, né, Elisa? Perdeu ali força, claro, inclusive, né? Não tinha mais como comemorar, ficar, até porque ele estava preso, né? Como é que eu vou nessa... Além desse então, detalhe assim, bem acabou importante. essa história e depois que ele passou a retomar ali, foi ali para o semiaberto, e aí aos poucos ele foi recuperando os seus direitos como cidadão. Quando chegava o aniversário, tinha alguém que falava, não, vai fazer, não vai fazer, não vai ter. E neste ano ele resolveu fazer uma festa de novo. Não foi uma festa nos mesmos moldes, foi uma festa um pouco menor, mas foi muito prestigiada. Menor em relação a esse festão que ele fazia lá atrás, tá? Tô falando. Mas tudo isso para dizer, Elisa, que a última vez que eu estive com José Dirceu, não faz tanto tempo, foi, se eu não me engano, no lançamento de um livro do Edinho Silva. Neste ano? Isso. Recentemente, foi neste ano, eu vou lembrar. Tá. Quando o Edinho Silva lançou o seu livro aqui na capital paulista, foi a última vez, acho que eu conversei um pouco mais de perto ali com José Dirceu, e ali sempre aparece essa discussão sobre a possibilidade de ele ser candidato a deputado federal. E ele fala com muita clareza, ele diz, olha, é claro que eu não vou fazer nada contra gosto do meu partido. Se o meu partido me quiser, eu vou sim, tenho interesse em retomar a minha vida. Do tipo, o que ele sempre costuma argumentar é que ele não vai mais fazer política no porão. Né? Ele já está reinserido na vida partidária há muito tempo, Elisa. Então, assim, José Dirceu não ficou até agora totalmente excluído da vida do PT. Ah, não? Não, de forma alguma. Ele participa muito ativamente de conversas internas, tem reuniões constantes com líderes e dirigentes do PT para discutir o cenário político. Ele faz uma movimentação muito intensa, inclusive na época da campanha do presidente Lula. Eu não sei se você vai se lembrar, ele chegou a fazer um giro pelo país, onde ele viajou, conversava com alguns governadores, com líderes políticos regionais. Isso acabou vindo a público, gerou um desconforto. Aí o pessoal falou, opa, peraí, tira um pouquinho o time de campo, porque para não atrapalhar a eleição. E Dirceu sempre foi muito soldado quando entendia que era a hora de submergir um pouco. Mas isso não quer dizer que ele tenha ficado excluído da vida partidária. Para se ter um outro exemplo, Elisa, as correntes internas do PT são muito ativas, né? Elas têm grupos internos lá que dão as cartas. E Dirceu faz parte da corrente majoritária do PT, que hoje leva o nome Construindo um Novo Brasil. Lá atrás a gente chamava só de campo majoritário. E esse grupo faz reuniões da própria corrente, antes de encontros nacionais da direção partidária. Dirceu, vira e mexe, participava dessas conversas e dava as suas posições que depois eram levadas para a cúpula partidária por outros integrantes do partido. Então, assim, ele manteve um grau de influência importante, mas ele tem, sim, vontade de disputar a Câmara dos Deputados. Ele, inclusive, chegou a falar sobre isso na entrevista que ele concedeu aqui para a CNN algum tempo atrás. Acho que ele abriu, inclusive, uma rodada do CNN Entrevistas, salvo engano. É verdade. Você está refrescando a memória aqui. E ali ele fala bastante dessa volta dele à política, dessa decisão dele de não
viver mais no submundo da política, porque ele entende que ele está recuperando. E essa decisão do ministro Gilmar Mendes é chave. E, inclusive, pessoas muito próximas a ele já tinham me dito, o que falta é isso. No momento em que tiver essa decisão no Supremo Tribunal Federal e que a gente avalia que vai vir sim, porque ela vem na esteira das decisões que liberaram o próprio presidente Lula, no momento em que isso acontecer, José Dirceu está pronto para recuperar os seus direitos políticos. Tem uma corrente ali que acha que não, que pode ser ruim, que é dar munição para a a aí vão falar, nossa, voltou o chefe da quadrilha, aquela coisa, mas a maioria do PT respalda José Dirceu nesse movimento, respalda integralmente. Na mesma linha de terem respaldado a volta, a reintegração de Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, que foi um dos grandes pivôs do escândalo do Mensalão, quando ele voltou a se filiar ao PT, porque ele foi expulso na época, a maioria do partido apoiou a sua volta.